O Sampaoli parece ter identificado o principal problema do time dele. E, assim como ele, a gente também conseguiu identificar aqui no canal, baseado na observação dos jogos e de um padrão muito específico que a gente vai falar um pouco aqui. E tudo isso tem a ver com o jogo de posição. Não quer dizer que o time não combine com o jogo de posição. Eu, particularmente, acho isso uma tolice. Pois bem, vamos falar sobre jogo de posição nesse vídeo aqui e sobre o principal problema que o Flamengo de Sampaoli tem enfrentado. Se você quiser aprofundar as suas ideias sobre jogo de posição, eu tenho uma promoção do curso Explorando o Jogo. Lá o Rafa Scout, que é o professor do Laboratório do Futebol, vai conseguir abordar o assunto com muito mais capacidade do que eu, muito mais técnica do que eu e didática para ensino. Custa só R$149, você paga uma vez só, e isso vai dar tipo 10 por mês, se você ainda quiser parcelar esse valor. É um curso introdutório que vai te dar ótimas noções sobre o jogo e vai te ensinar também o tal jogo de posição, famigerado, digamos assim, jogo de posição. Então vem comigo falar sobre tática, sem tatiquês. O principal problema do Flamengo de Sampaoli até aqui é na ocupação dos espaços. E não só na ocupação simples dos espaços, do início dos jogos, por exemplo, mas a ocupação do espaço ao longo do tempo. O time inicia bem e depois passa a ocupar os espaços de uma forma que claramente não é a forma treinada, muito por conta da natureza ou da vontade própria dos atletas que se acostumaram com outro modelo por muito tempo e uma ruptura dessa não acontece tão rapidamente, digamos assim. Mas para te explicar um pouco sobre isso, eu vou colocar logo você desde os fundamentos, vou te nivelar num fundamento aqui, em alguns fundamentos de ocupação de espaço no jogo de posição. Lembrando que o jogo de posição é um jogo que tem vários fundamentos que formam um todo, que é o jogo de posição, que na verdade é como se fosse um idioma futebolístico. O jogo de posição começou com o Rinus Michels, no Ajax, e depois passou por influências e modificações fortes no Barcelona do Johan Cruyff. Hoje, o grande expoente desse estilo de jogo é o Pep Guardiola, técnico do Manchester City, atual campeão europeu, campeão da Premier League e campeão, acho que da FA Cup também. Enfim, campeão de tudo. Está ganhando tudo há muito tempo. É o maior técnico da história, na minha opinião. E vamos falar um pouco sobre ocupação de espaço aqui. Vocês podem ver aqui o Manchester City do Guardiola aqui ocupando espaço. Até coloquei ele com a foto dele no Bayern aí. E aí vocês podem ver que o time está executando uma amplitude máxima do jogo. A amplitude não é um único conceito, nem perto disso do jogo de posição. Eu vou te explicar o fundamento que tem por trás da amplitude, é o pano de fundo que vai fazer você entender que são as zonas de influência do jogo. Então, o jogador que está com a bola, ele forma uma pequena zona, que é o centro do jogo. O centro do jogo é onde está a bola, que é o objeto de desejo do jogo de posição, que só se faz com bola. Você vai perguntar qual é o fundamento defensivo do jogo de posição. Gente, o fundamento defensivo do jogo de posição se faz com bola. Quer se defender com a bola, viajar junto com a bola, etc. O jogo de posição não é um jogo que se faz sem bola. Para isso, precisa ter muito amor por el balón, como diria o Sampaoli. Então, o centro de jogo é onde a bola está. E o centro de jogo acaba condicionando todos os outros posicionamentos. Por quê? Já te explico. Essa segunda bola, esse segundo elipse, é o centro de ajuda mútua, que é uma zona de ajuda mútua. O que essa zona de ajuda mútua interfere? Ela é na zona de interferência imediata, digamos assim. É onde o jogador interpreta uma linha de passe para se colocar ali para o jogo, onde os adversários também tentam interceptar. Então, é uma zona mais densa onde o jogo está acontecendo. Mas, além delas, aí eu vou chegar na amplitude, na importância dela, e não só na amplitude, existe a zona de cooperação. Essa zona de cooperação acaba condicionando o posicionamento de todos os teus adversários também. Pensa bem, se o Mahrez, que está aqui, né, aberto nessa posição, eu peguei essa imagem do Coach's Voice, muito legal o site, por sinal, vão lá, eu vou deixar o link da matéria sobre jogo de posição lá do Coach's Voice, que eles me ajudaram aqui a formar o vídeo, a concatenar minhas ideias melhor aqui. O Mahrez, se ele não tivesse aqui, por exemplo, ele tivesse
buscando o jogo mais para baixo. Como é que estaria o posicionamento do Alonso aqui, por exemplo, do lateral esquerdo do Chelsea? E talvez provavelmente ele não estaria aonde está. A mesma coisa que o Sterling, que está no cantinho aqui da apresentação. Ele condiciona o posicionamento desse jogador do Chelsea. Caso o Sterling estivesse próximo do outro jogador aqui, ou mais centralizado, esse cara estaria muito mais livre. Então a zona de cooperação acaba ajudando na abertura de linha de passe. E essa ocupação racional dos espaços também pode ajudar para quando o time perder a bola. Tanto para o time conseguir viajar junto com a bola, quanto para o próprio adversário, quando retomar essa bola, não encontrar, digamos, todo mundo já numa zona muito avançada, propriamente dita, porque assim você pode condicionar, inclusive, a posição do seu adversário, se ele vai recuar para te marcar mais alto, se ele vai se adiantar para tentar algum outro tipo de abordagem. Então isso também condiciona o posicionamento do teu adversário. Então tudo depende da bola, que é o centro do jogo, a ajuda mútua, essa zona mais direta, e a zona de cooperação acaba condicionando a formação do adversário durante a fase defensiva, muitas vezes. Esse campinho que tem no lado esquerdo inferior é uma foto que foi tirada, acho que pela agência Reuters, no tempo do Guardiola no Bayern de Munique. E ele mostra uma demarcação que eu peguei já, uma artezinha que o pessoal do Coach's Voice fez, que me ajudou para não ter que fazer também, né? E tem um monte de marcação, né? Vocês podem entender que aqui existem 6 alturas diferentes aqui, em profundidade, e lateralmente tem 3 principais, tá? Então, na verdade, são 5, né? 5, só que elas são simétricas entre si. Então, esse corredor aqui, central, o nome dele é corredor central, tá? Esse corredor central, ele é uma zona mais densa do jogo, geralmente. É onde tem mais gente, é onde estão os volantes do adversário, é onde o jogo depende de mais habilidade. Por isso tem muita gente que chama de zona de habilidade. Esse corredor lateral já é uma zona menos povoada normalmente, especialmente quando o jogo inicia por dentro. Esse jogo geralmente tem os pontas e os laterais nessa função. E esse espaço, justamente por ser menos povoado, é um espaço onde impera velocidade, força e 1 contra 1, por exemplo. É mais fácil de você colocar um cara no 1 contra 1 nesse corredor lateral do que no corredor central, que é mais congestionado. Então, esse corredor lateral normalmente é chamado de espaço de força, justamente pela velocidade influir tanto. Então, por exemplo, o Rodinei é chamado de avion, ele jogava no corredor lateral, a força dele ali era útil. Se jogasse por dentro, ele ia correr, dar de encontro a alguém, digamos assim. E entre esse corredor que eu mostrei para vocês, que é o central, e o corredor lateral, existe um negócio chamado meio espaço, tá? Meio espaço, e isso é demarcado aqui pelo Guardiola no campo dele, é um outro espaço intermediário, digamos, entre o corredor lateral e o corredor central. Uma zona um pouco menos densa do que o corredor central. E por que ele demarcou essa função? É porque é importante que o time jogue com diferentes alturas dentro de campo e diferentes posicionamentos para você tentar condicionar de novo o posicionamento do time adversário. Vamos aqui mostrar o Flamengo em campo executando bem esse tipo de contexto. E aqui um gol, eu coloquei um gol para tentar mostrar para vocês. Aqui 15 minutos de jogo, olhem para o tempo sempre, tá? Aqui aos 15 minutos de jogo do Flamengo e Vasco, vocês podem olhar sempre para o tempo, tá? O Ayrton Lucas está no lado oposto da jogada. Ele está fazendo uma cooperação no mínimo. Ele pode receber essa bola, isso é uma zona mais terminal do jogo. Ele pode receber essa bola, mas ele está, na verdade, fazendo uma cooperação no mínimo. O posicionamento dele ali condiciona o posicionamento do Puma, que condiciona o posicionamento aqui do outro zagueiro. O posicionamento do Matheus Cunha, do Matheus França, que já está numa zona ali já direta de influência do jogo, também condiciona o posicionamento do outro zagueiro. E vejam como o Gerson se projeta e vai receber essa bola e fazer o gol. Então o Flamengo, nesse lance aqui, ele utiliza os 5 corredores, né, os 2 corredores laterais,
o meio espaço aqui pelo Pedro em um lado, pelo Arrascaeta no outro, e o corredor central. E o corredor central com o Gerson e com o Matheus França. Contra o América, o Flamengo, no início dos tempos, executou de formas diferentes esse mesmo contexto. Então vejam aqui, o Alan, o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno Henrique no corredor central, o Vitor Hugo no meio espaço, o Gerson no meio espaço, o Ayrton Lucas no corredor lateral e o Wesley no corredor lateral. As diferentes larguras e também as diferentes alturas, né? O centroavante mais abaixo, depois um outro nível com os meias, um outro nível com os caras que estão interpretando os pontas, um outro nível com os médios ali e um outro nível com o volante. O São Paulo chegou a falar na coletiva que o Flamengo tinha que jogar com 6 alturas, tá? Essas alturas, elas são exatamente para tentar atrair adversário, tentar abrir espaço às costas, tentar aproveitar espaço entre... Então, tudo isso é importante na ocupação do espaço. Aqui um outro exemplo, contra o Internacional, logo no início do trabalho de Sampaoli. Quando a gente via, de um lado, o Ayrton Lucas fixando um jogador, do outro lado, o Vidal aqui na época, o Pedro aqui fazendo um movimento também de fixação no jogador e o Gerson atacando o espaço. Esse ataque ao espaço que o Gerson faz é muito poderoso, mas para ele ter poder de verdade, esse espaço tem que ter sido ocupado por alguém que sai desse espaço para que ele seja atacado. O que tem acontecido é que muitas vezes esse espaço está lá posto e ninguém ataca. O time centraliza as jogadas. Como eu falei, às vezes parece um carro num teste de compressão, aquele teste automobilístico que coloca o carro a 200 km por hora para se chocar contra uma parede. E isso geralmente se perde ao longo dos jogos. Essa amplitude e esses conceitos de ocupação de espaço do jogo de posição geralmente têm se perdido durante os jogos. E isso é muito do lado intuitivo dos atletas, da vontade deles resolverem, da capacidade emocional deles suportarem. E isso não é orientação do treinador. Ele já deixou muito claro nas coletivas que ele não quer isso. Ele saiu do jogo contra o América chutando garrafa. Ele já falou outras vezes que o time perdeu amplitude. E quando o time perde amplitude, vai muito do trabalho também dos jogadores. Se o técnico quer executar uma forma, se o time inicia os tempos executando de uma forma, quando deixa de executar, é culpa de quem? Por quê? Vocês repararam que nesse vídeo, todos os lances que eu passei, sem amplitude do time, com o time todo concentrado por um espaço central, vocês repararam que em todos esses lances já estava depois ali dos 20, 25 minutos de jogo? Alguns jamais numa reta final dos tempos. Isso acontece porque vai muito da parte intuitiva dos atletas. E contra essa parte intuitiva dos atletas é normal. Isso não quer dizer que eles não tenham vocação para o jogo de posição. Isso quer dizer que eles precisam ser adaptados, acostumados e treinados para essas dinâmicas. Para treinar essa galera para essa dinâmica, precisa trabalhar, e para trabalhar tem que ter tempo. Então, é muito fácil e simplista dizer que o jogo de posição não combina com a equipe. A grande verdade é que no início dos tempos, especialmente no início dos jogos, a gente tem visto até boas atuações, até contra o América. Mas isso vai se perdendo ao longo do tempo. E vai se perder cada vez mais, e o time não vai ter padrão, e o time provavelmente vai ser um arremedo à espera de um bombeiro ano após ano, caso não exista um trabalho de longevidade. Tá bom? Deu para entender um pouco melhor qual é o principal problema e qual que é um dos conceitos do jogo de posição, que é a ocupação do espaço? Então, fico feliz de você ter entendido e, assim, caso você queira aprofundar seus estudos, eu faria, você pode ir para o curso Explorando o Jogo, R$ 149,00, pagamento único, você pode parcelar esse valor, vai pagar 10 por mês e vai aprender muito com o professor Rafa Scout lá no Laboratório do Futebol, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aproveita e eu fui!